boa noite a todos. Estamos chegando ao final, a última mesa do sexto Festival da Mantiqueira. Com a presença aqui do Reinaldo, da Eliane. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a Eliane, né? Existe uma distinção muito comum que se faz na literatura também, no cinema, nas artes em geral, e também, no discurso corriqueiro, né? Entre pornografia e erotismo, né? Eu queria te perguntar o que você acha dessa distinção, de onde vem, de onde brota. Eu queria que você falasse um pouco disso. Alô? Bom, boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer o convite do Heitor Ferraz, de toda a organização. Estou muito contente de estar aqui. Eu sou uma fã e admiradora do Reinaldo Moraes, então estar participando aqui, estar participando da mesa com ele é uma alegria. E, bom, Tiago, eu acho que essa distinção que normalmente se faz entre pornografia e erotismo, ela tem por base um equívoco, que é um equívoco de ordem moral. Então, normalmente, né, vamos dizer assim, num senso comum, se diz assim, o erotismo é aquela referência sexual que é velada, não é? Que tem assim, cheia de véus, não é? Em volta e tal, aquilo que não mostra, mas sugere. E a pornografia é aquilo que mostra tudo, que é escancarado. Eu acho altamente problemática essa diferenciação, na medida em que, por exemplo, nós que estudamos literatura, né, pois vou falar aqui a partir do lugar de quem estuda literatura, a gente sabe que há textos que são assim, muito velados, não é, que não mostram tudo e que são péssimos. E outros que por vezes são absolutamente escancarados e muito obscenos e que são excelentes. Então, na literatura, o que define o literário, né, e aquilo que é bom e aquilo que não é bom, não é um critério moral, nem um critério psicológico, mas é o critério estético. Então, alguns dos grandes autores da erótica literária, como o Marquês de Sade, como Jorge Bataille, aqui entre nós, como Mailda Hilst, e eu gostaria de citar também o Reinaldo, não é? São extremamente obscenos, não é? A gente lê estes autores assim, corando a cada página, e são ótimos, não é? Quer dizer, o que define é a fatura, é a lida com a linguagem, é o modo de dizer, não é o grau de obscenidade. Para falar a verdade para vocês, normalmente, quer dizer, esses textos assim, muito best-sellers, no estilo 50 tons de cinza, essa coisa toda, né? Que é muito ruim, e eles são até assim, eu acho muito fracos. Eu prefiro até uma pornografia assim, mais heavy metal, mais pesada, como um Sade ou como o Bataille, os autores, um Caderno Rosa de Lori Lembe, da Hilda Hilst, alguns poemas do Roberto Piva, que são muito mais pesados, mas que ali tem muita coisa mais pulsando. Então, essa distinção, pornografia é o que é escancarado, erotismo é o que é velado, acho que ela não vale. De outro lado, a gente tem que pensar que existe uma literatura erótica muito comercial, que ela é feita muito rápido, né? E que ela é mal escrita, a qual normalmente se chama pornografia. Eu prefiro falar assim, pornografia comercial e pornografia literária. Eu acho que funciona melhor. Reinaldo, você acha que você faz pornografia literária? Porra, sei lá, eu acho que no que eu faço tem alguns momentos, justamente como ele estava dizendo, em que você enfia o pé na jaca, né? Aliás, tem uma expressão me veio agora do Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala, em que ele fala assim, para os padres, né, que chegavam aqui nas caravelas, eles já chegavam escorregando o pé na carne, dizendo que eles não conseguiam resistir à tentação de praticar o ato vil, o ato tão condenado pela Igreja Católica, que era a fornicação, com aquelas índias peladas. E tem, o padre já descia
enfiando o pé na carne, né? Não sei se era deslizando, enfiando o pé na carne. Então, eu acho que eu também, como um padre jesuíta chegando aqui pela primeira vez nos trópicos, também não resisto a enfiar o pé na carne, literariamente. Então, na verdade, você não pode reduzir a saga do descobrimento a uma saga meramente sexual, né? Um bando de português priático vindo aqui comer umas índias. Existia um pouco, era uma empresa, um projeto um pouco mais ambicioso que isso. Embora para mim isso não bastasse, né? Já estava bom o suficiente. Mas então, também, o livro ele tem uma ambição maior, né? Ele tem, não é que é uma ambição maior, ele tem um arco de interesses maior, e esse, né, da sexualidade é o que talvez chame mais atenção. Embora se você fosse com uma fita métrica, medir quantos centímetros de sacanagem tem o livro, comparado com outro tipo de narrativa, você vai ver que é muito pouco, assim, sabe? Muito pouco. É uma coisa pontual, como é na nossa vida, né? Na vida de todos nós, aqui, pobres fornicadores e pecadores. Aqui. Também a gente não passa o tempo todo fazendo isso, ainda que fosse muito mais interessante que fosse assim. Não sei por que não é, mas enfim. Mas, não sei, eu acho que eu faço essa pergunta para os dois. Vocês acham que existe uma função subversiva da pornografia na literatura? Vocês acham que a pornografia entra com uma função de quebrar mesmo, de subverter, de fazer questionar? Bom, eu acho que é uma pergunta difícil, porque hoje em dia o discurso sobre o sexo está tão banalizado, né? Então a gente, na verdade, tem que pensar e ver quando é que ele é subversivo, né? Quer dizer, quando é que esse apelo ao sexo subverte alguma coisa. Eu acho que ele subverte quando ele desloca a gente do lugar, sabe? Acho que é isso, né? Quando ele tira você do lugar, quando fica ali, né? Quer dizer, que você fica no mesmo lugar, fica só no apelo. Quando ele não tira do lugar o leitor, quer dizer, é legal quando ele tira o leitor do lugar e quando ele coloca outra coisa. Eu queria fazer duas citações, eu posso, de exemplos que eu acho legais. Um é uma quadrinha que é recolhida pelo Mário de Andrade, que eu acho assim que ela é uma espécie de... Ela é uma definição do que é a erótica literária. Ela é muito singela. Ela diz o seguinte: é uma dessas coisas que o Mário de Andrade vai coletar na cultura popular, é do cancioneiro erótico popular. Ele diz assim: Maria atravessou o regato, molhou a barra do vestido, na água deixou o retrato de tudo que estava escondido. Então, quer dizer, esse negócio que assim é o reflexo daquilo, sabe? Quer dizer, ali na água fica o retrato daquilo que está escondido. Não é dito. Não é dito, né? E é dito também, né? Está lá. E a outra citação que eu quero fazer, que eu junto, é um poema que está no livro do Reinaldo Moraes, no Pornopopeia, que é um livro extraordinário, que também tem isso. Eu vou ler o poema, depois eu vou dizer para vocês aonde é que esse poema está no livro. E que é um poema, né, as almas mais sensíveis, se quiserem se retirar, que é um poema que já lida com palavras um pouco mais obscenas. Diz o seguinte: não me basto na punheta, quero um rabo de ninfeta, seja santa ou espiroqueta, quero branca, quero preta, Mara, Mari ou Marieta, se for fêmea, tendo teta, e eu encaro qualquer treta, seja rabo de cometa, seja tiro de escopeta, seja toque de corneta, mas eu quero uma buceta. Este poema ele é apresentado para os leitores como algo que o personagem rabisca num guardanapo de papel
para um consolo poético para a sua solidão sexual, tratada a camarãozinho frito, cerveja gelada e batida de pitanga. Então, num certo sentido, a gente também tem esse jogo assim de... É um reflexo, é alguma coisa que está ali, né? Quer dizer, que não se furta a obscenidade e tal, mas também está em outro lugar, né? Tem um sentido meio deslizante. Isso eu acho que são dois exemplos aí do nosso cancioneiro erótico que são excelentes e que dão uma ideia, né, do que é essa erótica, que não é aquela que para no mesmo lugar, mas que cumpre um deslocamento. Foi, Reinaldo, como é que foi? Você, na década de 80, escreveu Tanto Faz, que é um livro que chamou muita atenção. Eu li o seu livro Tanto Faz muito mal, porque eu li ele num dia, eu não consegui largar o livro. Foi um livro que... E depois você voltou com a órbita dos caracóis, né? Teve Abacaxi. Abacaxi. Uma picaretagem, mas engraçada. E como que é? Fala um pouco desse percurso da libertinagem nas tuas obras, como é que você vê, qual é a diferença entre pornopopeia e Tanto Faz, o que você teve mais vontade de escrever depois? A principal diferença de pornopopeia e Tanto Faz é que pornopopeia, na edição de bolso, tem 660 páginas, e o Tanto Faz tem 150 pagininhas, assim. Mas, na verdade, não existe um percurso de libertinagem. O que existe quando eu escrevi o Tanto Faz, eu escrevi em 79, eu tinha uma bolsa de estudo, eu estava em Paris, tinha ganhado uma bolsa de estudo para estudar economia, um curso chatíssimo, e eu nem queria isso, eu estava indo no lugar de um cara que na última hora não pôde ir, e eu trabalhava num instituto, numa fundação aqui em São Paulo, na Fundato, e esse cara ia, e aí ele não pôde ir, na última hora precisava de alguém que soubesse falar bonjour, eu sabia, não só bonjour, como bonsoir também. Então me mandaram para a França. E eu aí escrevi esse livro. E é um livro absolutamente literário, no sentido de que é um desejo de escrever uma história, né? A maneira dos escritores. E essa autora já era um leitor, né? Tinha lido muito, já tinha sido contaminado pelo vírus da literatura. E ele, obviamente, tinha esse sonho de escrever um livro, e aí eu tive ali as condições ideais, porque eu estava longe do Brasil, isso na época da ditadura, né, o que já reduzia muito o superego meu, era uma coisa, como se tivesse um fardo de cima, assim, e o que deixava a mente mais leve, mais fluida, e resolvi escrever esse livro. Quando eu estava escrevendo essa história, que na verdade é uma história fortemente autobiográfica, mas não é uma autobiografia. É simplesmente mais um desses livros, assim, que o personagem do livro até diz assim, estou escrevendo uma conficção. Esse tipo de literatura, que é muito comum, assim, o primeiro livro de um escritor ser muito biográfico. E o cara escreve sobre aquilo que está mais à mão, que é a vida dele, né, que é o nariz dele. E aí eu me meti a escrever essa história que tinha esse paralelismo com as coisas que eu estava vendo lá. O personagem é um bolsista, está em Paris, o personagem está escrevendo um livro e tal. Eu fiquei me divertindo com esse jogo de espelhamento malandro, né? Porque uma autobiografia seria um espelhamento perfeito. Ali é um espelhamento malandro, que tem essa distorção ficcional. Eu estava criando uma história. E eu, nessa altura, em 79, todos os livros que apareciam, assim, os livros do Paulo Francis, né, que tinha cenas de sexo, tinha os livros do Carlinhos Oliveira, que também já tinha essa temática de morro, de droga, e também tinha cenas de sexo. Mas as cenas de sexo eram muito pudicas. Todas as cenas tinham uma espécie de uma... É como se o cara... Ele pode descrever tudo, inclusive violência. Pode escrever toda a cena de violência, mas não pode escrever uma cena de trepada, explorando tudo que pode haver ali de humor, né? De lirismo, assim, na trepada mesmo, né? Na coisa carnal. Não pode, você tem que ter um distanciamento, aí o distanciamento lírico, ou o distanciamento da linguagem. Quer dizer, existiam ali todas... Eu achava que esses caras todos, mesmo os mais ousados, usavam de muita estratégia, muita mediação para chegar a uma Félix Buceta, um velho bom pau, assim, e com todas as variações ali que isso engendra, e que é de um corriqueiro atroz,
já que todos nós viemos disso, né? Tirando os caras do proveito aí, mas não sei quantos tem. Mas, então, eu achava que como uma coisa tão banal quanto o sexo não podia ser explorado literariamente, né? Tirando daí o humor, entrando assim na minúcia da coisa. E eu fiz isso, e eu fiquei surpreendido como as pessoas acolhiam isso, como se tivesse descoberto a Pedra da Roseta, entendeu? Eu falei, pô, mas ninguém leu Miller aí, caramba, sabe? Ninguém leu Sade, sabe? Ninguém leu, caramba, ninguém leu Boccaccio, ninguém leu Vignale, Aretino, caramba. Sabe? Era incrível, como se eu tivesse descoberto mesmo, sabe, um veio suspeito da literatura, que era incluir numa história mais ampla esses episódios totalmente fisiológicos, né, da vida humana, que são esses episódios ligados à sexualidade, à trepada e tal. Então é isso, eu sinto que estou digredindo, mas tudo bem. E a diferença da recepção para Tanto Faz, da recepção para Pornopopeia, mudou muito? Mudou. Eu estava falando com a Eliane hoje no almoço, que eu escrevi esse livro achando que primeiro ia ser ignorado, porque eu sou um paranoico clássico e tal. Depois, se fosse comentado, ia ser alvo de bombardeios, porque iam dizer, isso aí o cara está explorando um filão já gasto, né? Que é essa coisa de sexo, não sei o quê. Enfim, eu esperava esse tipo de coisa. E eu fiquei surpreso com a absoluta acolhida quase consagradora, assim, se me permite uma imodéstia. Quer dizer, em todos os jornais só saía resenha boa. Eu fiquei muito espantado com isso. Fiquei quase decepcionado. Eu falei, mas ninguém vai meter o pau, cara. Ninguém vai dizer que eu sou imoral. Ninguém vai dizer que eu devia estar, porra, numa galera, puxando um remo. Que merda, porra. Todo mundo vai achar legal, que bosta. E foi isso. Mas parece também que existem zonas onde a sexualidade ela é aceita, né? Não sei, em outras eu não sei, parece que ela é menos, onde o pudor intervém mais, né? Onde a sexualidade é mais perigosa, talvez, não sei. O livro é de 2009, Reinaldo. 2009, né? Eu acho que tem uma coisa que mudou muito, e mudou muito na literatura brasileira. Por exemplo, em 1928, né, quando o Mário de Andrade está lançando Macunaíma, né, então se a gente imaginar, retroceder o quê? São 80 anos, né, 90 anos, quase 100 anos atrás, quando o Mário de Andrade, em 28, lança Macunaíma, não sei se vocês sabem, é um livro considerado absolutamente imoral. Eu acho que a gente ainda está faltando fazer uma conversa entre Macunaíma e Pornopopeia, porque é este herói, assim, que transa, né? Ao longo do livro todo, este herói brasileiro, né? Acho que tem um montão de coisa aí. Mas o Mário de Andrade, o Macunaíma é considerado um livro absolutamente imoral. O Mário é muito criticado, assim como será 2 anos depois o Gilberto Freire, né, também vai ser proibido. O Casagrande Senzala é um livro que vai ser proibido. E no caso do Mário de Andrade, é um livro considerado imoral. E na segunda edição do Macunaíma, o Mário é obrigado, né, quer dizer, se obriga, em função disso, a retirar uma passagem obscena. A passagem mais obscena de Macunaíma, ao qual ele dá o título 3F, 3 pontinhos na rede. Puito, é do Puito? Não é o do Puito, não, porque o do Puito está publicado até agora. É uma página em que ele... Isso saiu mesmo, até hoje ela não é publicada. São cenas, são posições sexuais do Macunaíma e da Si numa rede. Várias posições ali, é bem manual erótico, né? E o Mário, na segunda edição, ele retira essa passagem do livro e nunca mais ela é publicada. Então, existe, né, no Brasil, que é um país assim, com uma tradição católica e tal, quer dizer, neste momento, os franceses, os ingleses estão cansados de publicar erótica literária. É o mesmo ano, por exemplo, que é publicado a História do Olho, do Georges Bataille, na França. Mas aqui no Brasil existiu durante muito tempo, eu acho que até quase o final dos anos 1900, assim, aquele medo de botar sacanagem na alta literatura. Não vamos misturar essas coisas. Então,
o sexo sempre ficou um pouco condenado assim, a um gueto que não deveria se misturar com a alta literatura. E eu acho que no final dos anos, do século passado, essa coisa começa a ser um pouco bagunçada. Né? Em 1990, por exemplo, a Hilda Hilst lança aquele livro, O Caderno Rosa de Lori Lamb, que são as memórias sexuais de uma menininha de 8 anos de idade, quer dizer, é um livro pesadíssimo. E isso é um choque aqui para o nosso meio. Até hoje. Eu fiz uma adaptação para o teatro, a Beth Coelho dirigiu, eu fiz essa adaptação e realmente foi muito elogiada. Ninguém mais fala. Então, mas eu acho que isso ajudou um pouco a deixar essa que era uma grande poeta, uma grande autora, que de repente decide escrever sacanagem e nessa tem uma passagem que um personagem pergunta para o outro, né, numa cena bem de sexo, o personagem olha para o outro e diz assim: nossa, afinal, isso aqui é metafísica ou é putaria das grossas? Né? Então, ao colocar essa questão, isso aqui é metafísica ou é putaria das grossas, ela está fazendo o quê? Ela está colocando a metafísica ao lado da putaria das grossas. Eu acho que a Hilda assim, fez um trabalho incrível para, vamos dizer assim, preparar para um livro como o seu. Né? Acho que as coisas têm um espaço de aceitação maior hoje. E dizer, de alguma maneira, que se não há putaria, talvez seja só uma metafísica. Né? De dizer que sem putaria não há metafísica, né? A metafísica se alimenta disso também, né? Ela vai beber lá embaixo. Meta lá, né? Vou fazer uma pergunta para a minha ilustre colega Paulo. Esse livro que ela escreveu, que um dos primeiros livros que você editou, de 96, é um doutorado, foi escrito para virar um livro absolutamente delicioso, aí, que é ótimo. É um livro extremamente complexo, eu não vou tentar agora fazer nenhum tipo de resumo leviano, assim, mas uma coisa que o livro fala é sobre como as vanguardas, né, literárias do começo do século passado e mesmo antes, né, lidaram com uma questão que a ele disse que meio que começa com o Lautréamont, assim, né, o Lautréamont nos Cantos de Maldoror tem lá uma metáfora que ele bota lá, eu não me lembro exatamente a que título, assim, mas ele diz assim, ele fala sobre uma mesa de dissecção com um guarda-chuva e uma máquina de costura em cima. E aquilo é uma imagem terrível, assim, que depois Apollinaire, o Breton, meio que considero que aquilo foi um marco fundante de uma poética surreal, né, de uma forma de estender a realidade, né? Não de representar a realidade, mas de estender a realidade para outros lugares. E uma das coisas que esse projeto envolve é um projeto de dissecção, né? Não é à toa que essa imagem fundante era de uma mesa de dissecção, uma mesa de autópsia, né? Mas a ideia de fragmentar o corpo fragmentado. O livro começa, inclusive, com uma referência à primeira máquina de tirar retrato que existe, que todo mundo sabe aqui, que foi a guilhotina, né? Porque os caras cortavam a cabeça do cara e puxavam a cabeça, assim, e aí surgiu uma onda de retratistas de cabeças decapitadas, assim, imagina. E isso acabou se transportando de alguma forma para a sexualidade também, a ideia de que depois vai se ligar com a ideia de pornografia, que é você fatiar o corpo humano. Então, esse mito, o ícone do pau, né, o pênis, o falo, uma coisa separada do corpo do homem, da história do homem, é só o pau, os peitos da mulher também, uma coisa separada, a xoxota, como no Courbet, a famosa Origem do Mundo, um quadro do Courbet, ele desenha só o sexo da mulher, um quadro extremamente reprimido, teve que ser escolhido, até o quadro tem uma história incrível, maluco, mas enfim. O que está meio assim, quase que na base desse projeto é uma coisa de violência, meu. Violência, que ele também diz no livro que a Primeira e a Segunda Guerra só fizeram acirrar essa visão cruenta, essa visão
que incorpora toda a violência que estava na história naqueles momentos. Agora, isso nunca foi considerado pornográfico, isso nunca foi considerado um problema. Quer dizer, e você exibir cenas de uma cabeça decapitada não é pornográfico. Você exibir uma mulher pelada é pornográfico. Você exibir uma cena de um cara enfiando uma faca no outro, não é pornográfico. Você descrever uma cena de um homem introduzindo um pênis de uma mulher é pornográfico. Então, por que isso acontece, Eliane? Olha, depois eu vou me vingar com uma questão à altura. Às vezes esse livro é do caralho, você tem que ler esse livro aqui, ó. Vai comprando rápido aí que ele não é baratinho. Esse bom, também, só uma parte. Esse maravilhoso. Esse é maravilhoso. E esse também, por pornografia, tá? Não, mas é verdade, surpreendente. Não, eu acho que é super interessante isso. Eu tenho a impressão, quer dizer, longíssimo de querer esgotar essa questão que é gravíssima, mas eu acho que tem um medo do corpo aí, não é, Reinaldo? Assim, é um medo do corpo, porque uma das questões da literatura erótica, que a gente, inclusive, que estuda isso e tal, normalmente pessoas vêm falar, eu acho que você deve ter ouvido muito isso, que é o seguinte: as pessoas dizem, o personagem da literatura erótica, do erotismo literário, ele não tem profundidade psicológica. Ele é um personagem que ou ele está só trepando, ele só está pensando em sexo, ele só está naquela clave. Então, ele está o tempo inteiro referido ao seu corpo e ao seu corpo sexual. Que eu acho que é um pouco isso, né? E se você vê uma imagem de violência, você pode ainda linkar aquilo com uma profundidade, com um discurso profundo. E realmente, na ficção erótica, o personagem é como se ele abrisse mão disso que se diz a profundidade psicológica, a complexidade psicológica, porque este personagem, que inclusive fatia o corpo, dá closes em certas partes do corpo, a profundidade dele é erótica, ela é corporal, ela é sexual, ele tem profundidade sexual. E eu acho assim que a gente tem um medo muito grande de admitir isso, né? Quer dizer, de nos admitir como essa instância assim da matéria, né? Nesse registro absolutamente material, né? De dizer que a gente é isso. Né? Isso acontece com a morte, a violência, essa ideia de dissecção, a base disso é a morte, que está por trás desse sentimento anatológico. Por que a ideia da morte não é tão escandalosa quanto a do prazer erótico, do orgasmo e da sacanagem? Por quê? Por quê? Eu fiquei pensando quando você estava falando, né, por exemplo, no filme O Império dos Sentidos, né? Porque é isso, né? Quer dizer, ele vai levando assim a este absoluto. O erotismo é esse absoluto que se encontra com a morte. Talvez a maneira, né, de se falar da morte com maior propriedade seja pela via do caminho erótico. Porque normalmente o discurso sobre a morte ele é envolvido de outros discursos, né? Ele é solene, exatamente, o solene, o filosófico, não é a filosofia do sexo, existe a análise, a análise é um entendimento racional, não é a filosofia do sexo. É a filosofia da alcova, né, que eu queria nos falar um pouco. Que é muito legal o que o Renato está lembrando, que é o livro do Marquês de Sade, A Filosofia na Alcova, né, que justamente é um autor que ele não é um filósofo que vai olhar o que está se passando na alcova. O livro chama-se A Filosofia na Alcova. Ele vai fazer filosofia lá dentro, ele não vai falar do sexo, ele vai falar com o sexo, né? Naquele lugar. E isso com certeza, né, vai perverter a filosofia, né? Uma filosofia que é uma filosofia pervertida pelo corpo, né? É um autor que está sempre corrompendo as ideias pelo corpo e corrompendo o corpo pelas ideias também, de tal forma que nesse movimento que está sendo rompido é essa ideia da separação entre corpo e espírito, né? E, na verdade é muito artificial, né, a gente pensar corpo e espírito, porque a gente é um todo, né? E essas coisas estão trabalhando em conjunto e eu também não
não sei como. Tiago, eu trabalhei, Tiago. De alguma maneira é juntar o mais elevado ao mais baixo, talvez, né? A filosofia na alcova seria considerado o mais, né, mais moral, o mais elevado do ponto de vista humano, aquilo que é a filosofia, ou que é considerado mais, né, o que não se fala, o que não se diz. Mais baixo, não é? É juntar, né, a cabeça aos pés, né? Aquilo que entra na lama, né? Que enfia lá na jaca, né? Como o Reinaldo falou, né? Quer dizer, é juntar tudo isso. O que é a gente perguntar o que pode ser o pensamento quando leva em consideração, né, esse pé na jaca, né, lá dentro, nessa massa, né? E eu acho que é isso que a boa literatura erótica faz, né? Não a literatura erótica boba, mas a boa literatura erótica faz isso, né? Quer dizer, ela pensa com o sexo. Vou fazer uma pausa rápida. Queria fazer uma pergunta. Você está aí. É uma pausa, só que ele está falando, ele está num discurso, tentando mais ou menos, fala, uma coisa meio articulada. Eu fiz só um pequeno drop, ele está falando do que é literatura erótica. Esse cara aqui, ó, o livro que saiu uns 4, 5 anos atrás, do autor do século XVI. Esse livro saiu pela primeira vez em 1541, e foi traduzido aqui pelo Bertolotti, que é um psiquiatra, aliás, muito interessado em cultura. Ele traduziu isso aqui pelo italiano, sabe? E aí, é um cara contemporâneo do Aretino, um cara amigo do Aretino, né? E ele, olha, as coisas lindas que ele fala assim, olha, só, isso aqui é rapidinho, é só um slide aqui, né? Ele diz assim: não há coisa tão vil e tão feia que não seja ainda mais vil e mais feio ignorar. Olha que maravilha, genial. Agora, olha cá, agora isso aqui o que é um texto licencioso, fecelino, desse cara que é um mestre, né? Olha aqui, foder é uma coisa natural, que qualquer animal sabe fazer, quando o pinto se levanta, e ambas partes estão de acordo. Não é muito difícil enfiá-lo no lugar certo. Vou ler de novo, porque eu errei a inflexão. Foder é uma coisa natural, que qualquer animal sabe fazer. Quando o pinto se levanta e ambas as partes estão de acordo, não é muito difícil enfiá-lo no lugar certo. Agora, só mais rapidinho. Olha que coisa linda, que ele fala justamente sobre o pau, né? Que é um elogio do pau. Né? Ele diz assim, porque o livro assim, ele é todo construído em cima de perguntas. Né? Então ele tem assim: por que o caralho é chamado matéria? Vem daí que o caralho, isso é filosofia da alcova, né? Vem daí que o caralho às vezes é chamado matéria ou coisa. Em termos de excelência e perfeição da matéria, não se encontra nada parecido ao caralho. Em suma, entre todas as coisas da criação, ele é de tal perfeição e de tanta necessidade que nem ele, nem nenhum homem ou animal existiria no mundo. Além do mais, não vejo nenhum ser vivo capaz de se mover sem ossos, exceto o caralho. O qual, por um admirável artifício, se levanta sem o apoio de nenhum osso, além de ultrapassar todos os demais em termos de graça. Essa putaria renascentista da melhor qualidade é muito boa, né? A caçaria. Se chama caçaria. A caçaria é o boletim de Castro. A caralharia. Bom, pronto. Agora, posso ler um? A gente se anima, também que a gente gosta do assunto. Vou continuar no Mário de Andrade, nas quadrinhas. Essa está em Macunaíma. Mano, vamos fazer aquilo que Deus consente, ajuntar pelo com pelo e deixar o pelado dentro. Jura, né? Vou ler uma outra que está também no... Aqui também é do Mário, está em Namoros para Medicina. Eu acho genial. Pega a língua operando o erótico. Beabá passa para cá. Dedé
deca o pé, de ibi, passa para aqui, de obó, corta cipó, bubu pro teu cu. Mas uma apelação, né, erótica, né, da língua, né, a língua operando. E só uma última também que eu acho sensacional, que também é uma quadrinha anônima aqui do Mário. Amarrei, bem singela, amarrei num lindo troço, uma fitinha amarela. Perguntaram, que é isso, moço? Respondi, é a bostinha dela. Então, somos uma quadrinha que a gente estava lembrando hoje dos poetas de cordel, né, que são grandes sacanas também. E tem um grande poeta limoeiro de Pernambuco, que tem uma grande quadrinha, que eu até ouvi isso gravado numa gravação, que ele diz assim: nesse mundo anda tudo errado, nesse mundo anda tudo a ermo. Na França, pescoço é cu, aqui cu é cu mesmo. Agora a gente escuta esses poemas e ri, né? Tem uma função de humor também na coreografia, não? Mas não convém dar risada quando estiver trepando, assim, porque não vai dar certo. Né? Tem uma coisa meio broxante, né? Você não pode rir, né? Tá? O momento do orgasmo, você já viu alguém ter um orgasmo rindo? Não tem, porque eu acho que justamente como a Eliane estava falando, o orgasmo está ali, ó, na esquina da morte. Virando ali a esquina, está a ceifadeira. Você tem que virar para o lado certo, virar para o lado errado, perde o pescoço. Virar para o lado direito, dá um gozão e pronto. Não há tronco de nada, que em francês se chama orgasmo de a pequena morte, né? La petite mort, né? Então, que tem esse desfalecimento, esse lugar em que a gente se perde, né? É uma pequena morte mesmo, né? Em que a gente sai de si.